Olá, pessoal! Chegamos na terça-feira e hoje nós vamos ter a lição da traição e a última ceia. Essa lição, ela foi baseada no texto de Mateus 26, dos versículos 14 a 30. É muito importante que vocês leiam a Bíblia também. Tudo que a gente escuta a respeito de Deus, de Jesus, é muito legal que vocês peguem a Bíblia e leiam também para a gente não ser enganado, tá bom? Combinado? Então leiam a Bíblia, ok? Então, uma perguntinha básica. Vocês lembram que quando a gente ia à igreja, existia uma situação, um momento em que a gente chama de Santa Ceia. Vocês sabem quais são os elementos que a gente toma na Santa Ceia? Sim, o pão e o vinho, ou o suco de uva, né? O que é mais parecido com o vinho. Agora, quem inventou a Santa Ceia? Será que foi o pastor? Será que foi o diácono, o presbítero? Quem será que inventou a Santa Ceia? Isso é o que nós vamos descobrir hoje, ok? Nós vamos descobrir hoje quem que inventou a Santa Ceia. Deixa eu só arrumar minha luz aqui que ela tá caindo. Jesus estava com os discípulos antes de ser preso. Jesus ia ser preso e ele sabia disso. E ele resolveu estar com seus discípulos. Vocês lembram que ele... já falei da Santa Ceia. Vocês lembram que ele falou que ele se reuniu e ele ali junto com os seus discípulos, eles não sabiam que aquele era o último encontro deles com o mestre. Ele lavou os pés, né? Que foi a nossa história de ontem, ele lavou os pés de todos os discípulos. Só um discípulo é que tinha uma noção mais ou menos do que ia acontecer, porque nós estamos falando de um discípulo chamado Judas, que apesar de ter convivido com Jesus, ouvido seus ensinamentos, visto seus milagres, o seu amor, Judas resolveu trair Jesus. Quando ele soube que alguns líderes maldosos, invejosos daquele período estavam querendo acabar com Jesus, Judas foi conversar com eles e acertaram que ele iria dar um jeito para entregar o mestre. Então Judas recebeu 30 moedas de prata como pagamento, mais ou menos o salário de 4 meses de uma pessoa. Era bastante dinheiro, né? E Judas estava naquela noite tão especial com seus discípulos. Jesus lavou os pés de todos, inclusive de Judas, tá? E ali naquela noite especial, eles começaram a conversar e eles começaram a comemorar a Páscoa. E Jesus começou a lembrar da primeira Páscoa no Egito, quando o povo de Deus ele era escravo de Faraó. Vocês já devem lembrar dessa historinha que eu conto para vocês, não é? A gente até canta: no Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó, no Egito escravo fui, do vil Faraó. O povo de Israel, há muito tempo antes de Jesus, tinha sido escravo no Egito. E lá eles estavam presos, não podiam ser libertos. Faraó endurecia o coração, não deixava eles embora. Até que um dia Deus deu 9 pragas e a décima praga, Jesus estava lembrando disso, que era a praga em que eles deveriam fazer um ritual. Eles tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar no portal, né? Nos umbrais, que a gente fala da porta, e aí ia passar um anjo da morte e mataria todas as crianças ou os mais velhos, todos os primeiros filhos de uma mulher. Então, no caso, aí essas pessoas faziam isso, passavam sangue na porta, comiam a carne do cordeiro, comiam pães sem fermentos e comiam ervas amargas. E eles ficavam ali ao redor da mesa em comunhão com a sua família. Era a primeira Páscoa em família. E eles estavam ali juntos. Quando o anjo da morte passou, ele começou a passar e a porta da casa que não tinha o sangue do cordeiro passado naquela porta, o filho mais velho faleceria. Nessa imagem aqui, por exemplo, vocês podem ver que o filho mais velho
tinha morrido, mas o mais novo, olha, estava em pezinho aqui assistindo tudo com muita tristeza. E aconteceu isso em todas as casas do Egito, até na casa de Faraó. Eles ficaram muito bravos, muito tristes, muito assustados, e aí o povo de Israel foi liberto. Faraó não quis libertar antes, mesmo com tantas pragas, com tanto aviso de Deus, ele não quis libertar o povo de Israel. E aí o povo foi liberto. E aí ele começou a fazer uma peregrinação no deserto, conquistou Canaã. Então tem todas aquelas histórias que a gente escuta. E todo ano o povo de Israel comemorava a Páscoa. E naquele momento que Jesus estava ali com os discípulos, eles estavam lembrando da Páscoa. E eles estavam celebrando a Páscoa. Enquanto celebravam a Páscoa, Jesus falou, deixa eu até passar para frente. Jesus falou que um dos discípulos iria traí-lo. Então, no princípio, Judas sabia, mas depois Jesus falou para todos que o Judas ia traí-lo. Vocês podem imaginar o que aconteceu? Eles ficaram muito tristes e queriam saber quem seria o traidor. Mas Jesus não disse o nome e ninguém desconfiou de Judas. Sabe por quê? Porque Jesus, mesmo sabendo que Judas era o traidor, nunca tratou a Judas mal ou diferente. Porque Jesus, ele é bondoso. A comemoração continuou. E Jesus, vamos voltar lá. Jesus pegou o pão, partiu e deu aos seus amigos, dizendo: comam esse pão, ele é o meu corpo. Eles comeram, mas ficaram assim: como assim? O que Jesus estava dizendo? Depois, ele pegou o copo de vinho e passou para os seus discípulos. E aí disse assim: bebam, esse é o meu sangue que vai ser derramado para o perdão dos pecados. Pão, corpo, vinho, sangue. O que era tudo aquilo? Jesus estava começando algo novo, dando um novo significado à Páscoa. Ele disse que isso deveria ser feito até o dia que ele voltasse. Como Jesus ainda não voltou, nós ainda comemoramos esse momento na nossa igreja, a Santa Ceia. Foi o próprio Jesus que mandou que fizéssemos isso. E todas as vezes que celebramos a ceia, lembramos que Jesus deu o seu corpo para morrer em nosso lugar e derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. É a Páscoa cristã. A ceia nos lembra da morte de Jesus, mas também nos lembra que ele está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Ele é o Rei dos Reis que governa tudo. Vocês ainda são crianças, mas quando crescerem, poderão fazer a profissão de fé e participar desse momento tão especial. Quando terminou de falar, Jesus cantou com seus discípulos. Vou mostrar aqui a imagem. Ele cantou com seus discípulos, tá? Nós vamos cantar uma canção agora. Antes de cantarmos, nós vamos falar o nosso versículo, que ontem eu esqueci de colocar para vocês. Então, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, nós temos paz com Deus. Mesmo em momentos tão difíceis, nós temos paz com Deus, porque Deus nos liberta. Amém? Nós vamos cantar uma canção agora. Vamos lá. Eu tentei fazer de um jeito que uma amiga me ensinou, não deu certo. Até o final do ano eu aprendo. Olha só, essa canção, tia Marisa que vai cantar, tá? É uma música muito bonita. Tem como o título dela é Vinho e Pão. E quem fez essa música, quem canta essa música é uma cantora chamada Fernanda Brum. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que aconteceu. É uma letra, a letra conta a história do que a gente está aprendendo hoje, ok? Ontem e hoje. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem.
De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Jesus, ele estava escrevendo na ceia o que ia acontecer com ele. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. E ele começou a contar naquele momento que o seu corpo representava o pão e o seu sangue representava o vinho. Que você possa acreditar nessa mensagem de Jesus e que nós possamos aguardar, obedecer a ordem. Ele mandou que a gente fizesse isso, né? Partisse o pão e bebesse o vinho em memória dele. Nós podemos fazer isso como crianças de todo o coração. Mas depois, quando você ficar adulto, você vai fazer uma profissão de fé, aqueles que ainda não foram batizados, e poderão participar na nossa igreja, que em breve nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço muito por este momento tão precioso que nós temos passado. Obrigado por essa lição maravilhosa que o Senhor nos deu, que é a ceia do Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver sempre de acordo com a tua vontade. Também te agradecemos, ó Pai, pela grande lição que o Senhor Jesus nos deu em amar mesmo aqueles que nos fazem mal. Tome conta deles, ó Pai, cuida deles. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a cada família e que esse momento de quarentena, ó Pai, possa passar bem rápido para que possamos viver, ó Pai, dias melhores. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até amanhã.